O que você prioriza na sua vida hoje? Uma das coisas que eu ando escutando muito é: eu não tenho tempo para nada. Quando eu vejo, o dia acabou. Nossa, eu tô exausta. Ah, essa semana não deu. Então, o que eu quero te convidar para olhar? É a gente entender o quanto a gente está parando para observar o que a gente é hoje e o que a gente deseja. Não o que a gente deve fazer ou tem que fazer, né? O que a gente deve ser, mas o que a gente é, o que a gente escolhe. Você está consciente do que anda fazendo com o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem? Então, se a gente não começa a ter o hábito de parar para se observar, a vida acaba engolindo a gente. Então, uma das coisas que eu aprendi com a comunicação não violenta é começar a observar um pouco a minha ação no mundo e como também a ação externa me afeta. E a partir disso, escolher de forma consciente que vida eu quero viver, de que forma eu quero me relacionar com as pessoas à minha volta, de que forma eu escolho me relacionar com o meu lixo, com o meu resíduo, como eu posso cultivar espaços para cuidar de mim e das coisas que estão à minha volta e são importantes. Então é essencial para a gente começar a entender o que a gente escolhe fazer com o nosso tempo, a gente parar para se escutar. É sair do ter que e ir para o que somos. Só por este trecho, retirado do perfil da Muriel, o Restaura Diálogos no Instagram, é possível perceber que mulher. Concordo com ela que aprender a se escutar é mesmo libertador. E aprecio muito a provocação de é sair do ter que e ir para o que somos e para o que desejamos. É sobre o que a gente é, o que a gente escolhe. Bora escutar o mau papo e conhecer mais sobre a Muriel Magalhães? Se pode repetir, recado, recada, é mole, moleza, tá tudo, repetir, recado, recada, é mole, moleza. Bom, obrigada por ter topado aqui falar comigo e papear, tomando um chá, café, pingado. Mas acho que todos estão curiosos, principalmente depois que a Pri publicou ali no grupo, né? Que iremos ler sobre você. Ah, Então, se apresenta um pouco aqui brevemente para todo mundo. No seu carômetro já tinha, né? Uma frase que eu achei muito boa. Aí eu até copiei aqui. Que você é uma pessoa inquieta, curiosa e cheia de sonhos. E acho que isso falta já apreciando aqui, tá? Eu acho que tem um lugar idealista, tem um lugar da gente assumir nossa curiosidade, nosso sonho, que às vezes a gente tem vergonha de colocar, né, nas frases ou nas coisas. Então já aprecio, já começa apreciando e pedindo para você se apresentar aqui para todo mundo. então, quem é a Muriel, né? Eu acho que essa pergunta eu sempre falo. Eu acho que para mim essa é uma das perguntas mais difíceis que a gente pode receber, porque acho que a gente é tanta coisa que é difícil falar quem a gente é, né? Mas quem eu estou hoje. Então, hoje eu moro no eu sou uma pessoa que sai da cidade, né? Eu sou chamada neo-rural, esse movimento neo-rural que rolou na pandemia. Então, hoje eu moro num distrito de 5 mil habitantes e amo, foi uma mudança muito importante da minha vida, porque eu sempre sonhei em estar perto da natureza, né? E como eu falei com a Pri, eu tinha uma ideia, uma certa até crença de que só seria possível morar no interior, que era sempre foi um sonho meu, depois que, sei lá, eu me aposentasse, né? E acho que a gente nem sabe quanto tempo a gente vai estar aqui na Terra. Então, acho que a pandemia fez isso ser possível, e hoje eu vivo muito uma coisa que eu já estava buscando cultivar mais, que é uma vida em comunidade, né? Isso, eu já conhecia, né? Eu morava em Niterói, num bairro muito pequeno, muito familiar. Mas, assim, aqui eu tenho outra qualidade de conexão com as pessoas por ser um lugar muito pequeno. Então, eu sou uma pessoa que mora num lugar muito pequeno, eu sou uma pessoa apaixonada por animais, tenho 4 gatos adotados e 2 cachorros. Sou daquelas que anda na rua com guia e sachê de ração e pego os animais do lar temporário, enfim. Tem super esse movimento da causa animal na minha vida. Eu sou formada em Direito, né? Eu entrei na faculdade muito naquele momento, e agora fiz 17, 18 anos, vou sair da escola que eu vou fazer da minha vida. E eu tinha algumas certezas que se sustentam até hoje, né? Uma de que eu buscava, queria apoiar pessoas, e para mim essa questão de entender o que é a justiça e entender
a questão, olhar para o conflito sempre foi algo que me chamou muito, até porque eu venho de uma família onde o conflito ele se apresenta sempre, e eu sempre estive em algum lugar ali até como mediadora dos conflitos da minha família, então acho que eu comecei a atuar com mediação muito cedo, sem perceber que eu fazia isso. Então eu entrei na faculdade de Direito também com uma ideia de ter uma estabilidade financeira, que foi algo que eu nunca tive na infância. Eu vi uma vida assim muito altos e baixos, sem saber muito, né, mãe solo, enfim. E minha mãe sempre dando conta de tudo, então eu buscava ali também uma resposta para essa dor que existia na minha família, de não saber como vai fazer amanhã. E aí, nessa minha caminhada com direito, Fê, e nessa minha busca de entender o que é a justiça, onde é que a gente faz justiça, eu, resumindo, né, tô resumindo um pouco já a minha história. Eu comecei a atuar com direitos humanos na área de pesquisa, fiz estágio, consegui uma bolsa de estudos, porque eu era ligada a esse movimento de direitos humanos, e fui para Santa Catarina. Fiz faculdade lá, e lá eu descobri a justiça restaurativa, que foi a minha primeira paixão no direito. E o que é a justiça restaurativa? É uma grande facilitação de diálogo. É você sentar em círculo e olhar para o conflito, olhar para questões importantes, tanto de pessoas dentro de uma família, de uma comunidade, de uma organização, numa situação criminal ou um ato infracional. É você lidar com o problema, com as questões que surgem, com os desafios, dando protagonismo para as pessoas resolverem a questão delas, dando voz para elas poderem falar o que é importante para elas, trazendo a responsabilidade das ações para o diálogo, né? Então, eu me encontrei nesse universo da justiça restaurativa. Lá eu conheci a comunicação não violenta, porque a justiça restaurativa, né, as práticas restaurativas envolvem todo um lugar de escutativa, de paciência na hora de você falar, traz valores, traz necessidades, traz construção de acordos. E para mim foi muito mágico, como eu te falei, a minha inquietude dentro da faculdade era o que é justiça e onde a gente faz justiça. E as pessoas têm uma ideia de que justiça só é feita no judiciário. Até o nome, né? Muita gente fala, justiça restaurativa. Nossa, é uma coisa que é do direito. Não, justiça a gente faz todo dia. Justiça a gente faz nas relações. Todo mundo tem essa necessidade, né, compartilhada de justiça. Então, enfim, nesse navegar eu já me vi facilitadora, já estava facilitando rodas, diálogos. Em 2019, enfim, fiz uma super transição de carreira, saí da área da advocacia. 2019, o Restaura nasce, fruto de um sonho, literalmente, por isso que eu falei que os sonhos vivem muito forte dentro de mim. Veio num sonho o nome, assim, foi uma coisa muito universo, e eu acordei e falei, cara, é isso. Falei com a minha família, eu morava com eles na época, depois que eu voltei de Santa Catarina, eu falei, ó, é isso, vou focar. Minha mãe falou, olha, casa, comida e roupa lavada você tem. Então, foca no que você quer. E eu fiquei 1 ano, assim, construindo o Restaura. Nesse lugar de quem é a Muriel, profissional, saindo do direito. Tive o apoio da minha família para poder fazer essa transição, que acho que seria muito mais desafiador, demoraria muito mais se eu não tivesse. Esse lugar de ter um lugar para ficar tranquila. E aí me apaixonei pela comunicação não violenta, vi o quanto ela mudou a minha vida, a minha forma de me relacionar comigo, com as pessoas à minha volta, nos meus relacionamentos afetivos, com a minha família, com meu pai, com meu irmão, com minha mãe. Aprender a construir limites. E eu percebi que eu queria muito voltar nesse lugar de, tá, como é que eu vou apoiar pessoas? Então, eu queria plantar essa semente. Eu queria cultivar esses jardins, onde as pessoas conseguissem criar mais conexão nas relações, serem mais autênticas, olharem para o conflito não com medo, mas como uma oportunidade de criatividade, de inovação, de crescimento. E aí eu fui buscar outras coisas. Até eu vou fazer uma live domingo com o Dominique para a gente falar o que é a comunicação não violenta. Porque a comunicação não violenta, para mim, ela é muito a base do Restaura. Mas ela não me satisfez totalmente. Então, eu fui buscar outros saberes para complementar com isso. Então, hoje o meu trabalho é muito focado, a base dele é a comunicação não violenta, mas eu trabalho com a justiça restaurativa, eu sou consteladora, eu sou mediadora de conflitos,
Eu, enfim, se tem formação em pensamento sistêmico e complexidade, tem formação em psicologia junguiana, tem formação em facilitação e metodologias colaborativas, que foi um boom também na minha cabeça, porque eu saí de um contexto formal do slide. Então, conhecer metodologias colaborativas, de conhecer outra forma de você facilitar experiências, para mim, foi um super aprendizado. E hoje eu trabalho com isso, né? O meu trabalho é apoiar pessoas a se comunicarem melhor, com mais qualidade, com mais consciência, transformar comportamentos, né? Manipular contexto, eu acho que sempre teve muito presente no meu trabalho, que eu acho que é isso que a gente busca. É para eu aprender algo, eu tenho que desaprender o que eu fazia. Então é isso, eu não vou conseguir como dar um bom feedback, como falar de forma empática. Não, eu tenho que tomar consciência por que eu não estou sendo empática. Por que é difícil para mim ter empatia? Por que é tão difícil para mim parar, respirar e dar um feedback consciente? Né, eu gosto muito de dizer que antes de a gente falar de comunicação não violenta, a gente tem que falar da nossa comunicação violenta, da nossa construção estrutural, social, que tem total impacto em quem a gente é, na forma como a gente se expressa. Então, isso que eu faço hoje. Eu acho que eu faço isso. Só isso, tá tranquilo, tá? Não, achei impressionante, assim, é muito legal ver o seu percurso, né, de fora, assim, e de se questionar nesse lugar de até interno, né, nesse, eu não sei o que fazer da faculdade, passamos por isso, e a nossa crença até então é que o natural é fazer uma faculdade, né? Vamos sair do colégio e fazer uma faculdade ali. Mas eu achei super interessante esse lugar de você se manter fiel a esse quero apoiar as pessoas e eu quero entender, né, onde se faz a justiça e provocar, né, não é no judiciário, né, não é nesse lugar, né? Entendi esse contexto do direito e achei também super interessante essa bolsa e você trabalhar um pouco com justiça restaurativa, mas como isso se moldou num lugar de o que você quer devolver, né? O que você então quer buscar isso para as pessoas e onde você foi buscar estes conhecimentos. Ou seja, você já é uma aprendiz ali natural, né? Porque você foi olhar a comunicação não violenta e todas essas outras bases para nascer o Restaura. E que bonito esse processo de 1 ano. E aí eu fiquei curiosa, eu já tinha anotado um pouco sobre isso aqui, né? Eu olhei ali e falei, nossa, tem o Restaura, tem tudo que você traz de provocação no Instagram, mas como funciona isso no dia a dia, né? Você trabalha muito com organizações que te puxam para falar, nossa, preciso que você ajude aqui a facilitar uma reunião ou um grupo de pessoas e você trabalha com eles. Ou eles te puxam e falam, nossa, preciso de alguém que ajude a refletir sobre comunicação e você faz. Como é que funciona esse processo? Assim, as pessoas te acionam, contam um desafio, você monta algo, arquiteta já alguma coisa diferente. O que você... Assim, né? Para quem não conhece ali o processo de organizações, como é que funciona isso? Então, acho que depende muito, né, Fê? Eu acho que você tem que escutar cada contexto, né? É o que eu falo. Acho que para mim uma coisa essencial e é muito importante é entender qual é o contexto que se apresenta e entender como é que aquele contexto, aquele sistema social já funciona. Então, por exemplo, né, falando de escola, se eu vou implementar uma prática de justiça, de círculos de construção de paz nas escolas, né, de diálogo, mediação, gestão de conflitos, eu tenho que entender quais são os acordos que essas pessoas já têm de comunicação. Como é que essas pessoas já se relacionam? Quais as necessidades dessa pessoa, que às vezes, dessa comunidade? Porque às vezes uma escola que é numa esquina e outra escola que é na outra esquina estão no mesmo bairro, elas têm questões completamente diferentes. Então, para mim, o meu trabalho hoje, nesse lugar de apoio, é assim, primeiro entender o que está acontecendo. Escutar as pessoas. Né? E por isso que eu gosto muito de falar que eu não dou cursos, eu não vendo cursos, eu vendo experiências. Porque eu não acredito em nada formatário. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu fui buscar no MOL. Né? Então, para mim, é muito importante, primeiro, esse lugar de escutar. Então, por exemplo, eu já trabalhei em organizações onde eu escutei, né, as pessoas, e aí a gente fez um desenho juntos, que foi muito interessante esse trabalho. Foi um escritório de advocacia, na verdade, que me contratou, porque eles estavam tendo muito problema na comunicação interna do escritório. Então, eu fiz todo um processo primeiro de mentoria com as líderes do escritório.
individual, depois mentoria em grupo. Aí eu fiz muito essa coisa do pensamento sistêmico, né? De entender quais são os desafios que se apresentavam, que estavam no discurso de todas, ali, de todos, na narrativa. Então a gente via que cada um trazia uma coisa que acabava sendo o mesmo ponto. Então as pessoas estavam com os mesmos desafios, mas não estavam sabendo como falar desses desafios. E aí foi muito legal, porque eu fiz esse mapeamento, né, hackeei o sistema. Então, eu entendi as questões, os desafios. A partir disso, a gente fez dois dias de facilitação em grupo. E aí construímos juntos, costuramos juntos os acordos. E as estratégias que elas se comprometiam a fazer para cuidar disso. E foi muito legal, porque depois eu fiz um acompanhamento para entender o que estava já mudando, o que estava sendo possível e o que não estava sendo possível porque não estava. Então, eu já fiz esse tipo de trabalho em organização, uma coisa bem mais profunda, bem ligada à mudança de cultura, entender quais são os valores, o que elas querem construir ali, as pessoas querem construir, o que elas não querem cultivar mais. E já fiz muitos trabalhos nesse ponto que a gente estava falando antes, né? De assim, Muriel, a gente precisa de um workshop, que aí são empresas onde eu sou professora parceira, me chamam assim, a gente precisa de um workshop sobre escuta, a gente precisa de um workshop sobre gestão de conflitos, sobre comunicação não violenta, sobre empatia, aí é uma coisa que eu desenho pontual para plantar sementes. Nesse lugar de entender que eu vou plantar sementes de curiosidade nas pessoas. Legal. E é bem legal que você faz constelação e outras coisas também. Tem trabalhos seus também individuais, por exemplo, mentoria ou coaching individual, é uma coisa que você faz também ou faz? Faço. Eu faço mentorias. Focada muito nesse lugar da comunicação e de um olhar para esse mundo interior. Que é isso que para mim, até no meu próprio processo, foi assim, para eu entender por que a Muriel fica reativa diante de uma situação, eu tinha que olhar um pouco para qual ferida, talvez, da minha história, eu não olhei com atenção e não cuidei, não acolhi. Né? Até eu enfim, a conversa com a Pri está muito viva. Eu falei com ela que, quando é que você acha que você entrou em contato, né, voltou a entrar em contato com essa autenticidade? Eu falei para ela, eu acho que quando eu dei visibilidade para minha criança, nesse lugar de tipo, acho que eu deixei ela de lado muito tempo da minha vida, assim. Então, acho que quando eu consegui olhar para ela e entender que ela fazia parte de mim e de acolher, abraçar, conversar com ela, nesse lugar de dar visibilidade, né? Porque as crianças são muito invisibilizadas. E a gente, às vezes, acaba invisibilizando e não escutando a nossa criança interior. Então, acho que foi muito esse processo, assim, de entender a minha autenticidade, entender o meu processo. Então, quando eu faço as mentorias, é um mergulho um pouco mais profundo, né? Eu não acredito em fórmulas. Eu acredito num lugar de você observar a tua história e, a partir disso, entender quais mudanças você quer cultivar na sua vida. Quais padrões você não quer mais. Né? Como manipular contextos para te apoiar a desenvolver uma autoescuta ou uma comunicação mais assertiva. Né? Eu até estou usando já, está sendo muito legal. Nesse último grupo de escuta, eu estou usando já algumas arquiteturas. E o que eu vejo que é o mais desafiador é que as pessoas acabaram não tendo um hábito de colocar em prática o que elas aprendem. Se não for algo assim, nesse sentido de não for uma coisa que ela se comprometa muito. Então, exemplo, se eu falar né, que um dos exercícios que eu passo de autoescuta é você escrever pela manhã, cara, fazer um esvaziar o copo. É tipo, joga no papel tudo que tá vindo na sua cabeça para você entender como é que tá o seu estado emocional interno naquele dia. Só que isso pede um comprometimento. Que nem você, como eu falo, vocês não vão sair daqui aprendendo a se comunicar, nossa, agora. Não, é que nem você falar que vai correr uma maratona amanhã se você não faz exercício físico. Você tem que ter todo um preparo e desaprender os hábitos, o conforto, sair do conforto desconfortável. Isso exige uma coragem, você olhar para o que você sente, você entender que é possível você se expressar e se colocar num lugar de vulnerabilidade tendo consciência. Né?
Isso é uma prática. E é um processo de desaprender. É desaprender a ter a comunicação que a gente tem. Que é falar mal dos outros, que é julgar, que é apontar, que é culpar, é assumir a responsabilidade. Isso é difícil. Não, e é muito bonito de escutar, né? Porque eu acho que tem esse lugar de dar voz para a criança, tem esse lugar de, pera, eu tô no confortável, vou ter que ir para um desconfortável para desaprender. Eu não vou poder ficar aqui. E o mais importante também de olhar e falar, não vou aprender a comunicar melhor em uma hora aqui, né? Não vou pegar aqui um insight e se eu não tiver uma prática de reflexão, de exercício para caminhar. E aí, aproveitando que você falou de arquitetura, né? Como é que o MOL surgiu assim para você? Cara, o MOL surgiu por uma crise minha como profissional, porque em 2019 eu dei cursos, eu tenho até um post no Instagram onde eu falo porque eu não dou cursos de comunicação não violenta. Porque eu vi que eu falei, cara, isso foi uma coisa muito louca porque foi natural, eu parei de dar. E aí eu comecei a olhar para isso com curiosidade, eu falei, nossa, mas por que isso aconteceu? Por que eu tô tão paralisada nesse lugar de fazer cursos? E aí me veio esse incômodo de entender que, tipo, tá tudo errado. Tava no caosinho interno. Que eu falei, cara, eu não quero falar lá para as pessoas o que elas têm que aprender, como elas têm que aprender, qual o conteúdo que eu vou escolher, o que elas têm que aprender. Então, assim, eu estava num lugar de me perceber que a heterodireção estava muito viva na minha metodologia, e eu não queria mais isso. Então, eu fiquei, né, até hoje, 4 anos, caramba, passa muito rápido, que eu só dou grupo de prática. Mas eu comecei a sentir muita falta desse lugar da teoria, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa, então assim, eu preciso entender as coisas. Tipo, se né, uma arquitetura surgiu, que o Alex apresentou pra gente, ele falou de um autor, eu vou querer saber quem é esse autor, eu vou querer ler o autor, eu vou querer entender de onde surgiu isso. Então, eu sou uma pessoa assim, eu fiquei com saudade de trazer isso para as pessoas, tipo, tá, mas isso surgiu da onde? Como é que é isso? O que é isso? E não só um lugar de fazer, que eu acho essencial, porque eu acho que a gente aprende com a prática. Não, né, não adianta você ler um livro se você depois botar aquele livro na estante e esquecer ele lá. Mas eu senti essa falta, esse desejo de expressar o que eu aprendi, né, de uma forma onde todo mundo possa colocar o seu também aprendizado, a sua inteligência, a sua experiência. Por isso que eu amo o Clube do Livro, porque eu acho que é um exemplo maravilhoso de inteligência coletiva. E aí eu fui atrás do MOL, nesse lugar que eu falei, cara, eu acho que isso vai me apoiar a achar as respostas para as perguntas que eu tenho. Que é, de que forma trazer um lugar de aprendizagem da comunicação não violenta, desse lugar do autoconhecimento, onde todo mundo seja protagonista do aprendizado, não é a Muriel falando. A Muriel está lá para apoiar. Então, eu gosto muito desse lugar de me perceber como apoio para a pessoa chegar onde ela quer. Ela não precisa chegar sozinha. Eu acho que isso que quem facilita a experiência, facilita jornadas de conhecimento, faz. É tipo um CEP mais R, né? É você ter esse conteúdo, a experiência. Vê se é isso. A prática, né? Pessoas e redes. Pessoas e redes, isso, perdão. Mas exato. Mas é muito nesse lugar também, do que as pessoas têm para contribuir, como construir redes para levar esse aprendizado para outro lugar fora, quando essa jornada acabar. Né? É super interessante, porque de fato você está fazendo uma arquitetura dentro do que você promove, que são os grupos, trazendo de volta um pouco do conhecimento e utilizando já até nessas arquiteturas, se testando no que você faz, né? E pegando sobre isso e construindo, e que é incrível. Já tô super botando as arquiteturas na roda e está sendo fantástico. E até porque eu acho que elas conversam muito com a comunicação não violenta, com o autoconhecimento, né? Você entender, né, o design lento que o Alex apresentou pra gente. É você entender o seu ritmo. Não é seguir o ritmo dos outros. Né? A gente entra, às vezes, num lugar muito de se comparar, e eu tenho que ser igual, eu tenho que produzir, eu tenho. Não, tipo, qual é o seu ritmo? De que forma você produz algo e joga para o mundo com qualidade, com o seu, enfim, com a sua assinatura,
mas se respeitando, né? Então, eu acho que a comunicação não violenta tem muito esse lugar de a gente aprender a pausar, aprender a respirar, aprender a olhar para dentro, entender que a gente sim tem escolha em como a gente vai lidar com o que a gente tem escolha nas estratégias que a gente adota para a nossa vida. Tomar consciência também de que tipo de relação a gente quer cultivar e de que forma a gente quer cultivar. Então, eu vejo muito, para mim, o mal surgiu nesse lugar de eu não quero fazer mais do mesmo, sabe? Eu não quero ser uma pessoa que vende coisas formatadas. Eu não quero fazer cursos montados e modulados e rígidos. Eu quero propor experiências. E tô super achando que tá dando algum samba isso. E vamos ver mais para frente que vai rolar. Não, acho que super, né? Eu até comentei um pouco com você que eu te vejo ali provocando debates no Instagram e eu já identifico esse lugar um pouco mais de trazer para o diálogo e trazer menos para uma coisa formatada de até do seu valor, né? De como você pode impactar as pessoas, que seja por uma fala, que seja por uma reflexão que você deixa lá, que seja por outros lugares e como aquilo vai reverberando no restaurante, no que você está fazendo. E uma das coisas que te escutando, sei lá, passou pela minha cabeça é que eu que trabalho, né, muito com no mundo RH, corporativo e tudo mais, sempre vem duas coisas assim de desafio sem as pessoas se aprofundarem. Um é a comunicação não funciona, tudo é culpa da comunicação, né? Mas isso me chegou porque a comunicação não veio. Até li um artigo, um post que era assim: não, problema de comunicação, então a gente vai fazer mais e-mails e ninguém lê o e-mail, então, né, é um ciclo vicioso e não vai sair. E óbvio que não é o e-mail, né? O problema da comunicação necessariamente. E outra coisa é que estamos cada vez mais numa sociedade exausta, em termos da sociedade corporativa, eu tô falando, né? Em que as relações estão inexistentes ou fragilizadas, e eu nunca tinha parado para pensar como essas duas coisas não casadas, né? Então, te escutando, vem um lugar do tipo, gente, eu preciso olhar para relações, para eu olhar para como eu vou comunicar, para eu conseguir fazer isso funcionar. Não é simplesmente olhar para a comunicação como se fosse algo, né, super ali objetivo, e eu esquecer dessa outra parte fundamental para isso acontecer, que é relações. Enfim, achei interessante isso, né? Não sei o que você, né, percebe assim nos desafios que te chamam, coisa assim, de como você está percebendo isso no contexto atual, né? Pós-pandemia, em que tá todo mundo digital e é legal de escutar que você está num lugar, né? Até para se nutrir, essa escolha de vou aqui ir para algum lugar menor. Como é que você vê essas coisas se passando assim? Cara, tem uma frase, te ouvindo, Fê, que me veio muito do Marshall Rosenberg, né, que sistematizou a comunicação não violenta, que ele fala que o entendimento intelectual bloqueia a empatia. E, para mim, essa cultura que a gente, né, a maioria de nós foi criado, né, da competição, do você ter que ser o que é, né, um profissional de sucesso, eu acho que isso tem mudado muito, você entender o que é ser feliz, o que é sucesso, o que é sucesso para você, né? O que é sucesso para você? Não o que é sucesso para senso, né, o senso da, enfim, da sociedade. Você ter um emprego X, você casar, você. Tipo, as pessoas botam muitas coisas em cima da gente. Quando a gente se vê, a gente se perde muitas vezes quem a gente é. Por todas essas pressões sociais, né, essas vozezinhas que eu acho que a comunicação não violenta me ensinou, né? Acho não, tenho certeza, me ensinou a suspender isso, entender, cara, o que é meu e o que não é meu. E o que eu vejo muito é que, sem a gente perceber, muitas vezes a gente foca muito no intelectual e deixa de olhar para o emocional, né? Esse tempo, tem o tempo de produtividade que a gente tem o tempo de relação e o tempo emocional. Então, a gente foi estimulada a focar muito no tempo de produtividade e pouco no tempo emocional e relacional. Né? Tempo até emocional, que eu vejo muitas amigas minhas, empreendedores, enfim, trabalham, empresas, e falam, cara, eu tô culpada porque eu vou dormir até 11 da manhã, num sábado. Porque
É a coisa de você ter que produzir, você ter que ser um excelente profissional, e a gente ainda está falando, se for para o contexto organizacional, num contexto que é machista, enfim, que muitas vezes a mulher é silenciada. Então, acho que isso pesa muito, né? Eu vejo muitas mulheres, tanto advogadas quanto mulheres que têm cargos de liderança, muitas vezes assumindo até uma postura muito masculinizada para conseguir sobreviver dentro daquele ambiente. Então, para mim, eu vejo que a mesma coisa da educação é o que a gente está fazendo com esse monte de coisa que está ao nosso redor. A gente vai no automático, na vida, e se perde muitas vezes da gente. O que realmente eu quero? O que eu vou fazer com esse tempo finito que eu tenho na Terra? Sabe? Não, e é muito bonita essa reflexão, porque também acho que você falou uma coisa super importante, né? O que é esse sucesso? É o do outro lugar, é o intelectual. E aí a gente passa por cima de muitas coisas no coletivo, e o tempo para os outros, e até a nossa relação com várias coisas, né? Com dinheiro, com outras coisas, elas ficam doentes, porque não é aquilo que está na essência, né? Não é o relacional, não é o emocional. Você, quantas vezes, né? Lembro até uma das primeiras vezes que eu fui líder, né? Tinha um dos treinamentos que vinha uma pessoa e falava: Não, gente, vocês têm que pensar que liderança é como se fosse um pato. Eu falei, como se fosse um pato? Embaixo da água tem um esforço absurdo, mas fora da água tá parecendo que não nada acontecendo. Então tem essa regulação emocional. Aí hoje eu olho para isso e falo: tá, é importante você ter a inteligência emocional, você se desenvolver em soft skills, são habilidades importantes. Mas você rotula isso num lugar que, ó, todo seu esforço está escondido, qualquer coisa ali né, que é mais emocional, você não transparece. E aí você sobe naquilo e aquilo vira algo, nossa, eu tenho que ser o exemplo, porque eu sou a pessoa que é o líder, então eu tenho que passar essa tranquilidade. Você fala, gente, da onde alguém tirou que isso era uma ideia boa, sabe? Não, e o quanto isso é violento, né? Isso é uma coisa também quando a gente fala Separa o seu lugar de trabalho para dentro de casa. Então você respira, deixa os problemas para fora da porta. Você fala, gente, não, isso não quem existe. consegue fazer isso? Tipo, não tem como. E isso é uma violência muito grande, porque é que nem essa questão do seguinte, né? Na infância a gente engole o choro. Então, gente. Ou é a lógica da punição e recompensa. Então, a gente vai crescendo nessa lógica, e quando a gente vê isso, a gente vai engessando, enrijecendo até o próprio corpo. Né? Então, essa coisa, eu tenho que ser forte. Eu escrevi um post hoje falando muito sobre essa questão, até dessa questão do gênero que a gente é colocado, né? O feminino e masculino, assim, que nasce. Né? E é essa lógica, tipo, a coisa do masculino, e até por isso que eu falei de muitas mulheres que eu vejo tendo que ter essa postura mais do masculino, assim, o masculino não saudável dentro das organizações, porque esse lugar de não mostrar que chora, né? O homem foi criado nesse contexto de, cara, o seu herói é o cara que não chora, o seu herói é o cara que mata o bandido, é o guerreiro, é o cara que não vai falar que tá triste e vai pedir um abraço. Não, isso é impossível. Né? Então, essa coisa de o que é sucesso, o que é uma coragem, é você ser forte, essa ideia, né, essa visão, como é que eu posso dizer? Essa visão irreal, assim, né? É violenta, tipo, o que a gente tem que ser algo. Não, e até mulher, né? Escutando você falar, esse lugar de. E para além disso, aqui no trabalho, você tem que ainda ser a que vai fazer tudo em casa ou dividir as coisas e tá ali bem. Não, Sim. super. Não, né? Não, total. E por isso até que eu quero trazer, hoje eu estava vendo uma reflexão muito interessante sobre a comunicação não violenta, que as pessoas têm uma ideia que a comunicação não violenta é sobre falar de tal jeito, ou você agora é uma pessoa super zen, você é bonzinho, ou você tem que escutar o outro. Não é sobre isso. Sabe? É muito mais sobre você entender primeiro, que tipo de relação você quer cultivar com você,
com o outro e com o mundo que você vive, né? Eu gosto muito de falar, a primeira relação que você tem que olhar é com o seu lixo. Porque a gente está falando de responsabilidade, a gente está falando de cuidado com o todo. Então, você separa o lixo, você lava o lixo pensando na pessoa que vai pegar o lixo. É todo. Primeiro, eu sempre gosto de falar isso. Antes de falar de como se comunicar, vamos olhar para as suas relações, as que você tem com você e com as coisas à sua volta. Como é que está a qualidade disso? Como é que está a sua atenção para isso? E acho que é muito importante a gente entender também, eu vejo muita comunicação não violenta na minha vida, até como esse lugar de, cara, eu aprendi a dar limites saudáveis. Limites que cuidam de mim. Eu gosto muito de um termo de um filósofo, Jean-Marie Muller, que foi assim, eu falei, uau, amei isso, que se chama agressividade criadora. A agressividade criadora é nesse lugar de você ir ao encontro do outro para construir limite, para falar não. É sobre aprender a falar não. É sobre aprender a falar o que é importante para você. É sobre se posicionar de forma autêntica. Mas também é sobre você conseguir se conectar de forma empática com a outra pessoa. É entender assim, cara, ali tem uma pessoa que tem toda uma história, que tem todo um contexto, que sente que nem eu, que tem necessidade como eu. Mas amor, né? Um amigo meu que tem uma filha de 4 anos, ele chegou para mim um dia e falou, Muriel, eu digo muito para fora que amor também é dar limites. Né? E eu acho que é isso, o amor está na ação. A ação que você tem no mundo. Então, para mim, comunicação não violenta é sobre entender, diante do contexto que você vive, cultural, social, econômico. É isso. Múltiplas jornadas que você tem. Né? Múltiplas. É entender assim, cara, como é que eu cuido de mim? Qual é o tipo de apoio eu preciso? Porque a gente tem muita dificuldade também, né? Óbvio que tem exceções, mas eu vejo assim, nos lugares que eu estou facilitando, a dificuldade que as pessoas têm de pedir ajuda. O quanto é difícil você pedir apoio. Né? Tem uma dinâmica que eu faço com o anjo empático, que a gente chama, né? Aquela pessoa que vai te dar escuta, que vai te apoiar a entender as necessidades e sentimentos que você faz. E aí eu boto, tipo, pego um conflito simulado, aí boto o anjo ali. Cara, eu vejo que as pessoas não saem do conflito simulado. Ninguém chama o anjo, porque esquece. Até essa lógica assim, não, né? Eu posso pedir apoio, mas, cara, esqueci que eu posso. Porque eu tô tão acostumada a achar que eu tenho que dar conta de tudo sozinha, que eu não sei nem como cultivar esse apoio. Então, Fê, eu acho que é muito esse lugar também que se relaciona para mim à aprendizagem. Eu gosto muito de falar até do meu histórico, né? Eu ficava sempre de recuperação, né? Em matemática, física e química, clássico. E era muito doido, porque a minha mãe e meu pai chegavam para mim, né? Entendendo que é possível para eles dentro da realidade, conhecimento que eles tinham, assim, cara, você tem que passar de ano. E eu estudava aquilo que eu achava muito chato. Eu passava de ano, e no ano seguinte eu ficava de recuperação de novo. Porque a gente não é acostumada a olhar para a jornada que a gente teve. A gente quer foca na solução. Então, até nesse sentido de aprender a comunicação, cara, não, o que eu preciso, como eu quero falar, como eu preciso falar? Eu quero uma fórmula. Como eu passo de ano? Eu não estou olhando para tudo que me levou a esse lugar, entendeu? Por que eu falo dessa forma? Por que eu fiquei de recuperação? E até nesse lugar de apoio, eu me ressoou muito um lugar das arquiteturas de putz, peraí, existe uma rede, como a gente aprende com outras pessoas, também vem de uma crença um pouco individualizada, né? A gente não foi acostumado a pedir essa ajuda a refletir sobre a jornada, e talvez até esse lugar de competição, a gente também não foi acostumado a olhar e falar, mas espera, eu tô aqui, eu tenho essa dificuldade, a Muriel sabe, eu poderia puxar ela e trocar. Ela tá, né? E aí tem um lugar de vulnerabilidade e humildade virar e falar, ó, sei mesmo, não tô conseguindo, não compreendi nada. E isso desde, né, das crenças escolarizantes, acho que a gente carrega com a gente, né? Não sei se vem desse lugar de, nossa, peraí, mas tudo bem eu falar que eu não sei. A gente sempre justifica, né, primeiro. Olha, eu não sei tanto, mas eu tô aqui para ajudar. E isso também, talvez uma hipótese minha, quebra um lugar nosso de, puxa, mas eu posso ajudar outra pessoa também não sendo expert em alguma coisa, porque a gente pode caminhar junto. E não existe, né? A gente esquece que são possibilidades. E isso eu gosto das arquiteturas, de provocar esse lugar, né? Seja até
essa questão da função anjo, é uma arquitetura também, né? Eu ia falar, gente, existe este papel, você pode, né? Eu preciso falar um mantra ali para as pessoas entenderem, mas isso é real também no A3 ali, né? Sim, você pode fazer duplas. Sim, olha que interessante, você pode, o P de pessoas, você pode buscar outras pessoas para trocar, que é um pouco do que a gente está fazendo. E como isso não é natural, né? No começo você passa, tá, mas daí eu vou pedir, mas será que vai acontecer? Não vai? E acho que em tudo, né, a gente carrega um pouco disso, tá? Se eu postar alguma coisa, alguém vai estar lá vendo, vai fazer sentido ou não, porque a gente esquece da rede, do coletivo, da comunidade. Porque até as coisas foram pensadas muito individual, né? A gente leva para esse julgamento individual. É muito louco isso. Esse lugar do ego, né? A gente está tão acostumado a ficar, às vezes, na nossa bolha que a gente esquece que, na verdade, o que acaba prevalecendo é a interdependência que a gente tem. Né? Eu gosto muito de falar que eu acho que a pandemia mostrou isso para a gente. Se a gente não tinha percebido, né, a pandemia mostrou que, cara, o que acontece na China atinge o Brasil. O que acontece com o meu vizinho me impacta. Então, eu acho que essa mudança até de olhar para as relações, a comunidade que você está, olhar para aonde eu quero colocar a minha energia, onde é possível colocar a minha energia. Eu acho que entra muito também nesse ponto, sabe, Fê? Que é esse lugar de autoconhecimento, entender, às vezes, por que eu tenho tanto medo de pedir apoio, ou entender o que é possível para mim, o que não é possível hoje. Eu acho que nesse lugar da própria aprendizagem, né, o que me chamou muita atenção é entender que cada um tem a sua forma de aprender, não tem como você pegar, né, que eu acho que também é uma super violência, você pegar uma prova e falar, agora, ó, é isso. E você tem que responder o que eu quero, porque é o certo, né? E ainda as violências que acontecem dentro do sistema escolar. Não sei você, mas eu estudei numa escola onde as turmas eram divididas por nota. Gente. Então, assim, eu estudei em escola tradicional, católica, entendeu? Então, assim, era uma coisa muito, porque a galera que, assim, a galera mais rebelde até, no sentido de, cara, isso não tá fazendo nenhum sentido para mim, eu tô aqui porque eu tenho que estar, que eu não tenho muita opção. Você botava a galera no lugar de, cara, você é a turma do fundão são os perdedores, né? Então, você é aquela coisa de como é que isso impacta a vida dessas crianças, adolescentes, na verdade, né? Na época era do terceiro ano, mas que vão se tornar adultos. Você já está dando um certificado, tipo assim, cara, você não tem jeito. Fora toda a pressão, né? Eu também estudei em escola católica. Uma das minhas melhores amigas saiu no colegial porque os pais quiseram colocar ela numa escola que tinha essa diferenciação por nota. Cara, ela ficou assim, praticamente semi-depressão, com uma pressão enorme ali, passou de que tinha que estudar porque tinha que estar numa sala que não era a pior sala. Olha isso, você não. Ao invés de você estar usando esse tempo para refletir o que faz sentido ou não depois, que são coisas que você gosta de estudar, para começar a refletir um pouco disso, né? Seja, né, um caminho, faculdade ou não, porque agora a gente aprendeu que não é necessariamente algo necessário, mas você está colocando essas pressões em todas as pessoas, né? Na que está querendo estudar absurdo, porque daí não quer estar numa turma ali do meio, para quem está taxado como uma turma do fundão e pode ser os mais criativos de repente, pode, né? Tem N possibilidades que você diminui por uma questão de que alguém achou inteligente. Vamos dividir então aqui a galera Por nota, né? por nota. E eu acho que, para mim, por isso que faz muito sentido. Eu vou começar um projeto aqui na cidadezinha do meu distrito, numa escola estadual, porque um dos sonhos, desses muitos sonhos que eu tenho, é levar esses espaços de diálogo, né, com a comunicação não violenta, para a gente olhar para esse sentimento, para a gente entender quem a gente é hoje, quem a gente não quer ser, quem a gente quer cultivar o caminho para ser, para jovens, porque o que eu percebo muito o quanto a gente vai. Não, a gente não aprende na juventude, né, principalmente, a expressar o que a gente quer, ter essa coragem de falar, cara, não, eu sei o que eu quero.
né? Você chegar para o seu pai, a mãe, às vezes tradicional, e falar, não, eu não quero fazer faculdade. Por quê? Porque isso não faz sentido para mim por conta disso, disso e disso. Ou eu nessa escola não faz sentido para mim. Porque eu estou sentindo isso, né? Estou sentindo frustração, eu estou triste. Eu eu tenho, né, essa necessidade de conexão com outras pessoas, de inovação, que nessa escola não está tendo. Então, acho quanto é importante as pessoas desenvolverem repertório emocional até, e consciência de, cara, a gente tem que aprender a construir a nossa narrativa. A gente não tem que ficar comprando a narrativa que é jogada em cima da gente, entendeu? Eu acho que entra muito nesse lugar da autenticidade, falando até da minha própria história, né, que eu compartilhei com a Pri, muito esse lugar da transição de uma forma mais profunda. Foi muito, como eu falei para você no começo, eu falei, cara, eu quero fazer direito porque eu vou fazer um concurso, eu vou morar no interior, eu vou ajudar pessoas, vou olhar, investigar esse lugar da justiça e dos conflitos e vou ter estabilidade financeira. Depois eu fui ver, né, nesse lugar eu acho que amadurecimento no sentido né, de olhar para o nosso jardim interno, entender o que está acontecendo dentro dele e ver que isso não era uma narrativa minha, isso era uma narrativa da minha família. E eu comprei para mim como uma verdade, que era isso que eu precisava para não repetir, talvez, um padrão, um ciclo familiar, né, do sistema familiar que eu vim. Então, quantas vezes a gente se prende nas narrativas que são contadas para a gente? E para mim, a comunicação não violenta é esse lugar de entender, cara, qual é a narrativa que você quer cultivar? Qual tipo de relação você quer construir? O que você não quer numa relação? O que você quer numa relação? Né? É isso em relação tanto no intrapessoal com você mesmo, né, com as vozezinhas do julgamento, da crítica. Eu não vou alimentar essa narrativa, eu vou suspender. Qual tipo de relação eu quero ter com o outro e com o lugar que eu tô? Entender que eu não preciso estar infeliz num trabalho. Eu posso construir estratégia para sair desse lugar. Eu posso construir estratégias para seguir o caminho que eu acredito e conseguir ter uma vida equilibrada, financeira, emocional. Eu posso tentar buscar estratégias para equilibrar o meu tempo relacional, emocional e produtividade. Eu não tenho que seguir receita pronta. Eu posso aprender a fazer a minha própria receita. Gente, que bonito. Aprecio super. Conseguiria ficar aqui mais horas perguntando e falando, né? Mas a gente até já passou aí o tempo. Ai, meu Deus. Queria agradecer também. Eu acho que é muito bonito o que você faz, o que você propõe, e eu vejo que precisamos, enquanto pessoas, enquanto organizações, enquanto grupos, enquanto comunidades, permitir escutar e desaprender, né? Olhar para o que a gente está fazendo errado e reaprender essa nova forma de ser, e acho que é muito bonito ter uma profissional como você, uma pessoa como você, se propondo como significado para trazer isso e repensando como trazer isso até, né, tanto para os jovens agora quanto para outras pessoas, porque na minha visão e no que eu acredito e onde eu passei, não só necessário, mas eu acho que é o que vai trazer esse significado coletivo, né? Esse lugar da gente voltar e entender que a gente é sistêmico, entender que não é esse lugar individual, e acho que isso também vai regenerar outras coisas, né? A nossa relação com muitas esferas, inclusive com o planeta, que é necessário para a gente conseguir viver de uma forma diferente. Então, eu achei muito bonito o que você faz, assim, e toda essa proposta. Eu quero te agradecer. Acho que a grande pergunta que eu estou me fazendo até me motivou a entrar no UOL, eu falo que é a pergunta do meu ano, é como fazemos o que fazemos. Então, eu ainda estou no processo também, acho que de descobrir o que eu faço. Mas eu estou fazendo. Então, eu te agradeço por esse espaço, por poder trocar com você, enfim, por poder levar sementinhas aí, através do bom papo. E, enfim, esse é um papo de muitos, eu espero, né? Porque a gente tem um monte de coisa para falar, a gente viu antes de começar aqui. Então, super obrigada, viu? Como boa inimiga do fim, e como um bônus para quem escutou até aqui, vou deixar um trecho da live que a Muriel conduziu com o Dominic Barter sobre comunicação não violenta. Inclusive, ela comentou no papo de hoje. Vale muito escutar o trecho completo no Insta do Restaura Diálogos depois. O link está no Notion. Fica o convite para todos da rede.
Então, eu acho que primeiro a gente precisa dizer, não é possível responder a pergunta o que é ou o que não é comunicação não violenta sem questionar o formato da pergunta, sem questionar a lógica por trás da pergunta, que de uma certa forma é óbvio, simples, sem problema nenhum, mas facilmente se torna escudo para esconder uma tentativa de, peraí, tenha certeza aqui, tem potencial aqui, não tem líder, não tem chefe, não tem quem manda, não tem um livro que define, não tem um curso, não tem certificação, não tem uma construção hierárquica que domina, então eu tenho medo. Então, rapidamente, reduz isso à lógica que eu conheço. Então, antes de responder, vamos problematizar um pouco a pergunta. Não, o que me veio muito é a diferenciação, por exemplo, vou pegar como um exemplo, tá? A justiça restaurativa. Sim. Que tem muito esse lugar do que, né, alguns autores, enfim, o que ela não é. E alguns autores, e é esse lugar também da pesquisa de cada um, independente de estar certo ou errado, colocam, que é a minha percepção, que ela não é a mediação. Porque tem outra proposta. E até também esse lugar de que a justiça restaurativa, né, eu gosto muito dessa questão, e foi uma das coisas que me encantou, que ela não tem como você engessar num conceito, porque ela acompanha a mudança do tempo, porque ela é feita pela comunidade e para a comunidade. Mas, ao mesmo tempo, não é que a mediação, por exemplo, seja o errado e a justiça restaurativa o certo, mas são propostas distintas. Porque E cada uma tem uma perspectiva. E contextuais. Porque eu estou mas na o que Europa. Me pega... Se eu falo que mediação não é justiça restaurativa na Europa, as pessoas vão simplesmente me ignorar. Mediação aqui, justiça restaurativa, a maior parte das vezes na Europa, é mediação e é assim há muito tempo. E não adianta dizer que, bem, eu queria que fosse diferente, ou no meu país é diferente. Aqui é assim. E essa eu acho que é a grande questão que a gente vai começar a investigar um pouco melhor, porque é também entender quando é assim, e é uma questão de é assim que é, apesar de ter uma proposta distinta, porque tem, mas também a gente está falando de uma prática, né? Que é toda uma prática de facilitação de diálogo. Enquanto a comunicação não violenta, como o próprio Marshall diz, é um dar natural. Só que a gente se esqueceu disso, porque, de acordo com toda a cultura, a contextualização, enfim, histórica da nossa construção enquanto sociedade, entrou nessa dinâmica de uma linguagem, de uma lógica de violência. A violência da Ibope. Né? Se a gente para pensar na mídia, enfim, tem diversos fatores que acabam normalizando, em muitas situações, a violência. E esse é um grande desafio que a gente tem enquanto sociedade, enquanto essas camadas estruturais. Mas o que me vem, Dom, é essa questão de... eu entendo você e concordo, até porque como é uma coisa natural, nossa, só que a gente se distanciou disso, é muito complexo você colocar o que é e o que não é. Mas, ao mesmo tempo, a minha pergunta e a minha preocupação, eu acho que é um dos pontos que a gente está falando aqui, é o quanto por não ter clareza do que ela não é, ou do que ela é, o que é o trabalho do Marshall, então? Porque isso anda se distanciando do trabalho dele. Né? O que ele propõe? O problema também é isso, daqui a pouco o trabalho dele, toda a perspectiva do que ele queria construir e disseminar vai ser apagado pelo que as pessoas adotam. Uhum. Que se distancia do que realmente era a proposta. Sim. Que é esse olhar, né, como você sempre traz, de entender que não é só sobre como você se relaciona com você e com o outro, não é sobre resolver a treta com o vizinho ou com o chefe. Não é sobre como falar melhor e de uma forma mais boazinha, apesar de não ser isso, entendeu? Essa distância, tipo, agora eu vou me comunicar melhor, porque eu vou seguir uma técnica. E o livro, como eu te falei, né, o livro já tem essa problemática. Porque a pessoa que tem o primeiro acesso a isso através da leitura é uma técnica, tá no livro. O livro diz a verdade. Entende essa questão, assim... Como é que a gente faz, então, antes... Eu entendo. Como é que a gente faz... Eu vivo com isso. Nesse lugar. Eu concordo com isso há muito tempo. Por isso que a gente está aqui, por isso que eu quero te ouvir, porque eu sei que isso é uma coisa que anda viva dentro de você há um tempo, e eu queria muito que você trouxesse,
para falar para todo mundo como é que foi essa sua conversa com o Márcio, né? Falando da pesquisa dele, do trabalho que você acompanhou. Como é que foi essa conversa onde ele te chamou a atenção para isso, mas na época você não entendeu? E há um tempo isso está bem claro para você. Tá, vamos voltar um pouquinho, porque você fez uma outra pergunta antes, eu não quero esquecer. Eu vou inventar um outro que estava na sua fala, mas talvez não era intencional. Então, o livro já é um desafio por 2 motivos, né? Primeiro, por ser um livro, né? Por ser uma tentativa de sistematizar, por ser uma ferramenta pedagógica, isso já é um desafio. E segundo, tem um desafio por estar apresentado para nós numa versão traduzida, né? E essa tradução não é uma tradução intencionalmente infiel, nada disso, mas o processo de traduzir envolve uma escolha. Você vai ser fiel àquilo que está escrito ou você vai ser fiel à intenção por trás daquilo que está escrito? Entendendo que foi escrito como tradução de um certo sentido para um contexto e agora você está apresentando para outro contexto. Então, é padrão, é compreensível, o que a editora fez é o que é né, a ética das editoras em geral, ela é fiel ao que está escrito. Então, a tradução e tudo mais não pretende ser feito a partir de um profundo entendimento prático do trabalho, mas um profundo entendimento prático de inglês e português. Mas isso, no nosso caso, representa um desafio que, para um livro técnico mesmo, talvez não seria um desafio, né? Um manual de como abrir e consertar um computador não tem o mesmo desafio nesse momento de tradução que um livro como essa tem. Então, a gente tem essa dupla desafio. E parte uma das consequências da solução que a editora faz, que as editoras fazem em geral, é que, ao traduzir a pé da letra, eles apresentam um texto que se torna, no processo de tradução, mais técnico do que era na hora de ser escrito originalmente. Ela desliza da área de arte em direção à área de um manual de como consertar o computador, para usar esse exemplo. Ok, a primeira pergunta que você fez, né? O que era o trabalho do Márcio? Eu iria dizer que, e agora a gente tem um outro exemplo do desafio que a gente tem como herdeiros desse linha de investigação dele, é que o trabalho dele era 2 coisas distintas. Uma era a própria pesquisa dele, a própria investigação da capacidade que nós todos temos de estar co-construindo o mundo em que a gente quer viver. Transformando o padrão, né, que dependendo de quem você estuda, já vem de longa data, 5, 8, 12 mil anos, tem muitas diferentes abordagens sobre isso, mas estamos falando sobre uma coisa muito mais profunda do que essa última leva de colonização que a gente experimenta ainda no dia a dia, no impacto, o desafio disso. Estamos falando sobre a mesma lógica, mas não somente europeus indo para a América do Sul, né? Mas essa lógica através do tempo de uma forma muito profunda. Pode ser igualmente visto através da lógica do patriarcado, pode ser igualmente visto... Bem, são múltiplas, necessárias maneiras de descrever esse caminho, todos eles apontando, ou talvez às vezes apresentando como central, das diferentes manifestações dessa lógica de dominação, né? Essa lógica de dominação funciona dentro de mim, ela é internalizada, eu reproduzo em relação a mim mesmo. Eu milito por uma monocultura do aceitável dentro de mim, dos meus sentimentos, da minha sexualidade, dos meus pensamentos, dos meus desejos, do meu tudo. Né? E eu tento apagar a diversidade, a multiplicidade. Eu tento substituir a incerteza com a convicção. A gente vive isso diariamente, né? Múltiplas vezes.
essa lógica é a lógica dentro do qual a gente se relaciona com os outros. Ela profundamente mexe com as relações interpessoais, com a maneira que a gente age em duplas e em grupos, em todos os possíveis formatos. A família, trabalho, vizinhança, casamento, amizade, o motorista de ônibus, aquele momento de interação silencioso ou verbal que a gente tem ao entrar ou sair do ônibus. Toda essa lógica está acontecendo, está mexendo com a gente, né, interpessoalmente. E condiciona a maneira que a gente entende aquele conjunto de acordos, muitas vezes inconsciente, subjacente à nossa vida diária, que eu estou me referindo, porque o Marshall se referiu, como sendo os sistemas sociais. Né? Aqueles pactos, muitas vezes invisíveis, que desenham o que é aceitável e inaceitável como possibilidade de convivência da nossa organização política, da nossa forma de conviver socialmente. Então, dentro de mim, entre nós e no coletivo, há essa lógica. E o trabalho do Marshall é questionar a manutenção eterna e reprodução em formas aparentemente novas, mas a novidade é sempre um engano, dessa lógica. E ele chama essa pesquisa, esse questionamento, comunicação não violenta. E eu acho que em algum momento vamos ter que voltar, eu estou até te pedindo para me lembrar para fazer perguntas sobre isso. Por que esse nome? O que quer dizer essa palavra comunicação? Né? É um dos desafios, porque na tradução, de repente, comunicação, aquela matéria na faculdade onde você estuda publicidade e tudo isso, na cultura do Marshall não existe. Essa possibilidade de entender a palavra comunicação desse jeito não ocorreu. Né? Então, comunicação, no termo que ele usa, muito específico. E não violência, o que quer dizer essa palavra? Por que tem hífen? Por que não é ausência da violência? Por que ela não é ausência do uso de força? Por que ela não é passividade perante a injustiça? Por que não é um estado zen de paz eterno e de estar amiguinho com todo mundo, etc, etc. Então, essa é a primeira coisa que ele faz, é o trabalho dele. E esse é o nome que ele escolheu para dar para o trabalho dele. E aí, em certo momento, uma sacação meio óbvio, aconteceu com milhões de pessoas a mesma coisa. Caramba, descobri alguma coisa legal. Funciona, impacta, transforma. Os outros estão de queixo caída, de coração aberta,